Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou o Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E hoje a gente está aqui para discutir um tema... Pode ser que, enfim, eu acho que é um tema meio diferente, no sentido de que o Pedro que lia Harry Potter 10 anos atrás, ou que assistia aos filmes, enfim, nunca pararia para pensar sobre como Hogwarts é uma escola diferente. E eu não estou falando diferente no sentido mágico, mas diferente na pedagogia, na maneira como os alunos são tratados, como os professores lidam com tudo que está acontecendo, enfim, é uma escola muito diferente, né, Marina? Sim, com certeza, né? Eu acho que é uma pegada bem interessante pensar, nossa, quando eu era criança, meu sonho, receber a carta, ir pra Hogwarts. Continua sendo verdade, não vou mentir. Mas eu acho que hoje em dia, né, a gente cresce e fica chato e vai vendo mais problemática nas coisas, né? Podia ser outra escola, a gente queria ser bruxo, não precisava ser necessariamente aqueles, né, Hogwarts. Então tá bom, então fica em casa. É isto. E para falar sobre Hogwarts, a gente recebe hoje aqui a psicóloga Mariana Moreira, que também já fez parte do Potterish, não sei se vocês lembram, gente, vocês que estão escutando a gente, mas no extinto Clube do Livro Potterish, né, em 2013, enfim, faz muito tempo, né, Mariana? Muito tempo. E aí a Mari vai discutir hoje com a gente Hogwarts, né? Porque a Mari está relendo todos os livros, ela sempre escuta o nosso podcast, assim, e dá feedback, ajuda a fazer pauta, e hoje ela tá aqui. Tá vendo, gente? Continuem a ouvir esse podcast, porque um dia talvez vocês possam vir participar. Olha que honra que hoje estou tendo aqui. É isto. E é engraçado porque quando eu participei do Clube do Livro há muito tempo, foi quando a faculdade estava em greve e eu não tinha nada para fazer, então eu ficava relendo Harry Potter e procurando tudo de Harry Potter. E agora a gente está de quarentena, então eu também não tenho nada para fazer. Então eu tô fazendo o quê? Relendo Harry Potter e vendo tudo de Harry Potter na internet. É o timing, né? Ah, e tô aqui, de volta ao Potterish. É isso. Um grande prazer. Mas viu, gente? Então agora convidado para participar tem que responder uma prova sobre o podcast, comprovando que ouve, só assim. Exato. Mas então, gente, sobre Hogwarts, vamos lá. Diferente do que acontece nos filmes, né, os alunos de Hogwarts, eles têm vida estudantil, né, nos livros. Eles vão a aulas, eles frequentam as aulas, eles fazem tarefas, eles fazem trabalhos, eles estudam como qualquer estudante trouxa, né? Mas nos filmes parece que eles não são estudantes. Vocês já repararam nisso, já? Não, na verdade, eu só fui realmente prestar atenção nisso há pouco tempo, assim. A única coisa que me chamava atenção, que me incomodava até, era o uniforme, né? Porque eles só usam uniforme quando eles realmente estão dentro da sala de aula. Mas quando você vai relendo os livros, você vê que eles passam muito tempo fazendo dever de casa, assim. E muito tempo estudando para a prova. E realmente no livro não tem esses pedaços, né? Até porque... No filme, né? Ia ficar meio chato, né? Você assistir eles fazendo dever de casa, né? O Rony reclamando de todo o dever de casa que ele tinha que fazer, né? Não, é até engraçado, porque quando você lê no livro, eles falando 20 centímetros de pergaminho, 40 centímetros de pergaminho. Você é criança, principalmente uma criança de humanas, você achava, nossa, que dever de casa gigante. Aí hoje em dia, você pensa, gente, 20 centímetros de pergaminho não era nada. O Rony tava reclamando de quê? Era um dever mínimo. E não tinha BNT, né? Você pode escrever uma letra grande, né? E tá tudo certo, né? Tipo... Boa, e com certeza ele fazia isso. Então. Então, eu acho que é exatamente isso, das questões de que, tipo, no filme, gente, eu acho que eles até consideravelmente passam um tempinho na aula, né? Tipo assim, você jamais vai esquecer que eles estão numa escola, né? E então, sempre um filme e outro, sempre tem cena de sala de aula. Geralmente, a coisa que é importante pra narrativa, né? Porque você tem um período muito curto de tempo, né? Tem tanta coisa acontecendo em Harry Potter, e aí se você for focar em aula, realmente, e vai ser chato, né? Mas até nos livros eu acho que existe uma diferença, porque nos dois primeiros, não sei se a Mari percebeu isso nessa releitura, nos dois primeiros, todas as aulas têm algum objetivo, para avançar a narrativa. A partir do terceiro, eles começam a frequentar aulas que não têm nenhum objetivo para a narrativa principal da história daquele livro especificamente, mas enfim, tá lá para construção de universo, enfim. E tem muito mais aulas, né, e tudo mais. Sim. É porque basicamente a J.K. Rowling teve que criar várias aulas pra Hermione frequentar todas, né? Então, precisava disso. Eu acho que também é meio que... Talvez já entrando um pouco, é meio o rolê de eles começarem a aprender coisas um pouco fora da caixinha e decidir o que eles querem continuar estudando ou não, né? Não, e isso traz pra gente muitas questões, né? Que talvez façam sentido também só se a gente levar em consideração o dia a dia de Hogwarts dos livros, né? A primeira delas, eu acho que é inevitável, apesar de que, enfim, é um assunto polêmico, sempre rende hate, sempre, enfim... É o sistema de casas, né, gente? Que é esse sistema falho, que é esse sistema que quando a gente fala
de casas no Instagram do Potterish, por exemplo, as pessoas acham que a gente tá ofendendo a mãe delas. Assim, gente, a gente leva Harry Potter muito a sério, tanto que a gente tá aqui gravando um podcast de Harry Potter. Mas enfim... A gente também tem ciência de que não existe, né? É, de verdade, né? Mas aqui, no caso, a gente nem vai falar de nenhuma casa específica. A gente já discutiu individualmente cada uma das casas, né? Mas no fim das contas, o importante, o que eu queria falar aqui é que o sistema de casas é muito falho, né? Eu acho que ele falha na parte de separar por personalidade. Esse rolê aí é complicado, né? Mas ter casas eu acho interessante, porque cria uma sensação de família, né? Que eles se ajudam, se protegem, assim. Eu acho que era uma coisa que na teoria parece melhor do que na prática, né? O problema é quando você bota uma casa para odiar a outra, para fazer bullying com a outra. Cria competição, né? Não sei, eu acho que eu falei no episódio da Lufa-Lufa que talvez uma das questões de separação fosse uma separação de lógica pedagógica, né? De tipo assim, eu quero alunos que se interessem por tal, porque aí tem mais a ver comigo para eu ensiná-los, por exemplo. O que eu não acho que é o caso, eu acho que poderia ser. Eu mesma já tô tirando minha teoria, assim. Mas o ponto é que, principalmente por ser uma escola, né, de muito importante, né, que o pessoal todo ali do Reino Unido vai pra lá e, né, os fundadores morrem e aí outras pessoas assumem, né? Então não fica muito claro essa questão, sabe, de tipo assim, qual que era o objetivo deles. E talvez também eles não tinham exatamente um objetivo muito a longo prazo, parando pra pensar que tipo, eita, eu tenho aqui essa separação por personalidade, por talvez gosto, enfim, mas isso pode não ser perpetuado de uma forma boa, pode criar rivalidades, não sei o quê. Porque ninguém tinha feito antes deles, não tinha escola, né? Uhum. Eu acho que faz muito sentido que no início talvez não tivesse 1000 professores. Eles eram os professores, sei lá, a Elga era professora dos Lufanos, o Salazar era o professor dos Sonserinos, né? Eu acho muito isso. Que eles eram, tipo, os professores que tinha no rolê. E aí, eles eram amigos, né? Eles tinham prioridades diferentes, mas eles eram amigos. Uhum. Então, acho que a intenção deles nunca foi de fato, tipo assim, fazer com que as pessoas achassem que elas estavam distantes por causa disso, sabe? O que aconteceu depois, né? O que aconteceu, exato, mas o tempo passou, assim. É que também a nossa perspectiva é muito do Harry, que é amigo do Rony, e aí é só Grifinória, né? Acho que outras pessoas têm amigos de outras casas, né? Tipo, a Gina é uma pessoa bem popular, entendeu? Mas o Harry realmente fica muito restrito ali. E também a gente tem uma visão aqui do Brasil, né? Onde isso não existe. Porque, na verdade, eu fiquei chocada também depois de mais velha, quando eu fui descobrir que isso é normal em colégios lá na Inglaterra, assim, ter essa separação de casas. Só que, obviamente, né, uma coisa normalmente é meio aleatório, assim, você é sorteado para uma casa e pronto. Não tem, obviamente, não tem um chapéu seletor para dizer qual é a sua personalidade. Mas então eu acho que lá tem essa cultura mesmo, essa rivalidade entre alunos, assim, que pra gente é meio estranho, né? Não parece muito saudável. Eu falo que é falha no sentido de cria rivalidades que às vezes não são saudáveis, né? Imagina você convivendo naquele... Beleza, é um castelo gigantesco, mas assim, você tá convivendo com pessoas o dia inteiro, todos os dias, e de uma maneira que, enfim, que não parece muito saudável, né? Eu não acho que é uma coisa que não é saudável o tempo todo, sabe? Não sei se é menos saudável do que é saudável. Mas é porque, assim, eu acho que foi uma adaptação da J.K. Rowling, né? Vamos adaptar magicamente o que já acontece em escolas da Inglaterra. Só que é muito mais pesado, né? Tipo assim, beleza, eu sou da casa azul, você é da casa verde, e aí a gente foi selecionado aleatoriamente, e a gente vai ser rival, mas de rival não de verdade, entendeu? Vai ser uma coisa de tipo assim, né? Ver quem consegue mais, ou que, sabe? Mas não é de verdade. Mas aí você tem os alunos da Casa Vermelha e da Verde que vão ser rivais real, assim, né? Então, mas é isso que eu tô falando, não necessariamente, porque não tem a ver com característica, não tem a ver com a tua personalidade. Você só caiu naquela casa, entendeu? Então, mas no fim das contas, parece que os próprios alunos não entendem isso, entendeu? Eu sinto um pouco. Então, mas não tem... É difícil, porque aí todo mundo é separado por um conjunto de características, você começa a achar que você é diferente mesmo um do outro, sabe? Tipo... E o sistema de pontos também é totalmente subjetivo, né? Assim, o professor pode dar e tirar pontos literalmente pelo que ele quiser, assim. É meio punitivista, né? Sim, por um lado eu até já vi gente falando que isso é legal porque você valoriza todos os aspectos, né? Não é só acadêmico, né? Não é só quem acerta a questão na aula, que nem a Hermione.
Você dá ponto também pela pessoa ser corajosa, enfim. Só que, por outro lado, também a gente vê professores, né, como Dumbledore e Snape, que dão pontos porque acordaram a fim de dar pontos. Ou tirar, né? No caso do Snape. Então, eu acho que isso também aumenta a rivalidade entre as casas, né? De uma maneira não saudável. Porque não tem bem um critério, né? Vai ganhar quem fizer isso. Vai ganhar quem... Vai ganhar quem me agradar, ou quem não me desagradar. E às vezes não adianta nem você tentar não me desagradar, que você vai perder do mesmo jeito. Essa questão, inclusive, leva a gente, né? O sistema de casas, o sistema de pontos, especialmente, leva a gente à discussão do sistema pedagógico de Hogwarts, né? Que, obviamente, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas o que me chama a atenção, particularmente, é a falta de tato que os professores e que esse sistema pedagógico lida com os alunos, né? De modo geral, tem muito professor horrível ali em Hogwarts. Horrível no sentido de, tipo, tanto com um professor que não tem didática nenhuma, que é o caso, por exemplo, do professor Binns, que é o professor de História da Magia, com também os que são abusivos, que é o caso do Snape, entendeu? E é meio doido, assim, é um quadro, um corpo docente meio complicado, assim, né? Mas nisso eu lanço a braba. O problema é Hogwarts ou o problema é o Dumbledore? Acho que não, porque você tinha antigamente outros professores, assim, sabe? Quando era a época do Tom Riddle, por exemplo, você tinha ali um professor que era o Horácio, que era um cara que também tinha um negócio meio complicado, assim, né? Tanto que caiu no rolê do Tom Riddle, ensinou o Tom Riddle a fazer merda. Então, eu acho que, sei lá, o Armando Tippett não era muito diferente nesse sentido, sabe? Do quadro do corpo docente, assim. Uhum. É que, sei lá, eu acho que como é a pessoa responsável, o diretor é a pessoa responsável por escolher esses profissionais e tal, eu acho que... É porque, assim, talvez... a gente não tem muito histórico anterior pra falar, né? Mas isso do Armando Tippett, tá, beleza. Tinha o Binns, que tava lá há 37 mil anos, às vezes até tem vergonha de você demitir. E aí o Slughorn, por exemplo, que tinha muito favoritismo, né? Apesar de parecer ser um bom professor. Aí você vai pro Dumbledore, me parece que é pior ainda. Porque não dá pra dizer que a Trelawney sabe ensinar alguma coisa de aviação que ela não sabe, apesar de ela ser uma pessoa boa de aviação. Tipo, aí tem o Snape, que a gente já falou. Aí o professor de defesa contra das trevas, que, meu Deus, né, assim. O cara chama o Gilderoy Lockhart, que é isso, velho? Eu acho que o grande problema do Dumbledore, já vou aqui abrir na polêmica, é que ele escolhia os professores por critérios pessoais, assim, porque ele tinha interesses pessoais naqueles professores, né? Quando ele bota o Slughorn, é porque ele quer pegar a memória dele, assim, ele não tá nem aí pra parte pedagógica, ele tá ali claramente pra cumprir um papel definido, que é porque o Dumbledore quer ele ali. E que nem a professora de adivinhações também. O Dumbledore quer proteger a profecia, então ele mantém ela ali. Ele sabe que ela não tá ensinando nada. Sim. Mas parece que tem coisas que vão além Dumbledore, né? Tipo assim, o professor Binns, por exemplo, né? Se o pessoal não lembra, ele é o professor que morreu, ele não percebeu que morreu, continuou dando aula, levantou da cadeira, continuou dando aula, e ele é do tipo de professor que, enfim, não é muito raro você achar professores de história assim, acho que hoje a gente já menos, mas enfim, que vomita conteúdo em cima dos alunos, não tá nem aí se eles estão aprendendo ou não pensa de jeito nenhum em qual que seria a melhor maneira de passar o conhecimento que ele tem pros alunos, sabe? E o Binns tá lá há muito tempo, tipo, acho que transcende de alguma maneira também a questão do Dumbledore, assim, né? Não, exato. Tem gente que transcende, mas aí me parece que no Dumbledore é um pouco pior e... Não é como se Hogwarts por si só tivesse um sistema pedagógico, sabe? Que fosse ser seguido independentemente do diretor. O que talvez é esse o problema, né? Então, se cada um faz o teu, assim... E uma coisa que a Mariana falou que eu não tinha, tipo, me tocado, né? Pô, o Snape tava 27 mil anos querendo ser professor de defesa contra das trevas. Aí o Dumbledore nunca deixava. Quando ele deixou foi justamente porque era conveniente pra ele, né? Porque ele precisava do Horácio lá. Nunca tinha me tocado nisso. E eu acho que o Binns é meio uma questão de evitar a fadiga, assim. Ninguém quer ter o trabalho de virar pra ele e dizer, então, meu filho, você morreu, né? Vamos seguir aí. Vou ter que botar outro em seu lugar. Eu acho que talvez seja simplesmente, enfim, ele morreu, mas ele tá continuando aí, ele continua conseguindo, então tá bom, deixa isso. Se ele fosse um bom professor, até tudo bem, né? Não é esse o problema. Gente, mas aí como é que os direitos... O fantasma ganha dinheiro? Pode ter conta bancária? Não sei. Tem direitos trabalhistas, enfim, qual que é o rolê dele? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Bizarro, mas eu acho que ele gostava tanto de ensinar, o que é engraçado. Ele gostava de falar, né? Porque ensinar e não ensinava. Deve ser palestrinha do caramba. Precisamos de um fale para os fantasmas?
Talvez. Exato. E a gente tem o Snape, né, gente? Eu acho que o Snape é um bom exemplo de professor que tava ali na época do Dumbledore, enfim, mas querendo ou não, tava ali em Hogwarts, que não sabe lidar com as fraquezas, com as individualidades de nenhum aluno. E voltando à questão das casas, né, que a gente trouxe, ele deixa a preferência dele pela Sonserina interferir na sala de aula a todo momento, enfim. E claro que a gente sabia. É que assim, também é complicado, né? A gente vai colocar realmente tudo na culpa do Dumbledore, mas depois a gente coloca. Por enquanto vamos falar do Snape, que é um filho da puta. Enfim, depois a gente fala que a culpa é do Dumbledore. Mas enfim, a gente tem o Snape, e aí às vezes tinha professores muito bons, né? Tipo, tinha, sei lá, o Lupin, né? Que era um professor muito bom. Tinha uma didática legal, conquistava os alunos e tudo mais, mas me parecia muito mais uma questão de se o professor é bom, ele é por conta própria, mas a escola em si não interfere nisso, sabe? Tipo, foda-se, ele é o que ele quer. Total. O Flitwick, eu acho que era um ótimo professor, ele incentivava muito os alunos. Tem passagens assim que o Harry descreve que ninguém estava conseguindo fazer nada na aula e ele estava ali, sabe? Falou, não, vamos lá, vocês vão conseguir, continua tentando. E a McGonagall nem se fale, né? Se começar aqui a exaltar a McGonagall, a gente vira à noite, né? Ai, que mulher. Sim, perfeito. Eu acho que o Snape, assim, toda vez que falam do Snape enquanto professor, eu lembro de uma situação que eu passei, que foi uma das coisas mais bizarras, assim. Que eu tava num evento, eu tava apresentando um evento junto com a Ana. Beijo, Ana. E a gente tava... o tema era professora de Hogwarts mesmo, do evento. Foi numa das Harry Potter Book Nights, né? Que acontecia sempre em fevereiro, enfim. Isso, exato, de uma editora que não tá me pagando agora. E aí, a gente tava falando, a gente chegou no Snape, né? E a gente falou, bom, gente, se entrar na complexidade do personagem, isso é outra questão. Ele, enquanto professor, é bem ruim, né? Que ele é abusivo, porque a pessoa não consegue fazer, ele zoa a pessoa, né? Tipo, ele não é justo nessa questão de casa, não sei o que, enfim, a gente fala. Aí um menino, tipo, levantou a mão e falou assim, mas professor não tem que ser amiguinho de aluno, não. Aí eu falei assim, mas eu não falei que tem que ser amigo, tá ligado? Eu só falei que você pode, sei lá, tratar com respeito, não sei. E aí ele, tipo, não, porque na minha vida eu só aprendi com esses professores cascadura mesmo e não sei o quê. Sabe? Eu falei, tipo, mas gente, a McGonagall é cascadura, tá ligado? Tipo assim, ela não é amiguinha de todo mundo, ela não fica fazendo zoeira. Ela é séria. E tá tudo bem, ela ensina, não falta com respeito com os alunos, sabe? E aí eu não podia barracar de fato, porque eu tava apresentando um evento em nome de uma marca, tá ligado? Eu só queria, tipo, pelo amor de Deus, vai embora daqui, idiota. Não, eu ficaria assim, desculpa, amiguinho que talvez esteja escutando a gente. Não tá. Se tá, já parou depois do Snape. Exatamente, mas enfim, eu falaria você ler os livros, porque você saberia identificar o que é cascadura, e como a Marina disse, e o que é abusivo. Você acha que é natural ele tratar o Neville do jeito que ele trata? Tipo, o menino tem a gente já falou do Neville, faz pouco tempo, volta lá. Enfim, o menino tem um histórico de traumas e o medo dele, o maior medo dele é o professor, sabe? Enfim, tipo, o jeito que ele maltrata a Hermione, zoa o dente da Hermione. Então, assim, essa pessoa, desculpa, mas amiguinho, você não tem um mínimo de interpretação de texto, sou obrigado a te dizer, entendeu? Amiguinho, você não é o único, porque quando a gente fez o episódio sobre o Snape, a gente comentou sobre ele em relação à didática, teve gente lá na rede social ao lado, o Facebook, que ficou falando que a gente estava problematizando, que o Snape não era esse professor tão ruim. Eu duvido, eu prefiro acreditar que vocês não leram o livro, que vocês não lembram do livro, porque se vocês lembram, se vocês leram recentemente, se vocês acham que aquilo é um método de ensino, é uma pedagogia boa, vão se tratar. A gente tem uma psicóloga que, inclusive, é normal isso. Exato, depois, mais tarde, ela faz um publi dela pra ver como você pode se consultar. O episódio é tudo pra levar isso, entendeu? É um publi. Não, é só pensar, inclusive, quando eu tava relendo há pouco tempo o 4º livro, eu até mandei um áudio pro Pedro falando isso. Assim, se você pensar que um dos professores que tratou o Neville, e, na verdade, todos os outros, né, com mais carinho, assim, com mais compaixão, era um comensal da morte disfarçado, mandado pelo Voldemort, sabe? E ele tratou o Neville muito melhor do que o Snape. E ele era o Bartol Crouch Jr. Exatamente. Eu acho que isso diz muito sobre Hogwarts. Um dos professores mais gentis, assim, era um comensal da morte. Nossa, total. E o rolê da Hermione, né? Tipo assim, tem a questão de, tipo, gente, pelo amor de Deus, ela é a melhor aluna da sua sala, né? Tipo assim, você pode se utilizar disso, né? Você usar a pessoa como exemplo e conseguir, através das perguntas dela, ensinar outras pessoas. Isso é bem bom. E, tipo,
véi, você não usou a aparência física de ninguém. Principalmente se você é uma figura de autoridade, né? Se você é um professor. Pelo amor de Deus, imagina zoar a aparência de uma aluna, velho, de uma criança. Foi o que eu disse quando eu fui discutir com esse pessoal no Facebook, porque eu não consegui não discutir. Eu falei, meu, se fosse o seu filho lá, e se a gente estivesse numa escola normal, enfim, você ia processar esse professor, entendeu? Ou no mínimo ir lá na escola e barracar muito. Então, assim, eu não consigo entender, assim. E Hogwarts é essa escola que, seja pelo Dumbledore, seja por Hogwarts, enfim, permite esse tipo de coisa. Sim, mas aí tem um problema de empatia, pessoa. Se você precisa recorrer a falar do filho dela, se por uma pessoa ser uma pessoa e a pessoa estar sofrendo não é o suficiente... Ah, mas amiga, você acha que esse nível de pessoa que comentou isso, você acha que eu vou esperar a empatia dela? Não vou esperar, entendeu? Não, mas se a gente pensar também, eu sei, lá na frente a gente tinha botado bullying, né? Mas já entrando nisso, se a gente pensar na escola trouxa que o Harry estudava, né? Que também o menino era abusado pelo próprio primo, assim, ele apanhava do primo dentro da escola. Tem alguma coisa muito errada aí nesse sistema inglês também, né? Não, é exatamente essa questão do bullying, né? Existem outras discussões importantes sobre o dia a dia de Hogwarts, a começar pela relação entre os alunos, que a gente já falou um pouco no sistema de casos, mas enfim, ela é repleta de bullying, né? A menina chama Murta que geme. É meio foda, né? Meio, né? Ela tava chorando no banheiro, né? Quando ela morreu. Gente, não sei. Eu não sei se moaning, que é em inglês, talvez ficaria menos pesado. Não, é a mesma coisa, exatamente, enfim. Ali o livro foi escrito nos anos 90, né? Quando não existia ainda essa discussão. Nem existia esse nome, bullying, nem existia essa discussão. Era tido como algo perfeitamente normal, assim. O que os marotos faziam. Claro, não podemos deixar de lembrar disso, porque tem os marotofã também. Hoje eu tô provocando todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, enfim, ou vai sair do episódio antes de terminar, ou vai sair do episódio depois de terminar e vai no meu Instagram e dar hate. Espero que ele dê hate, porque pelo menos dá os minutos, né, de ouvinte pra gente. É, audiência, né? Importante. Mas, enfim. E existe, além de tudo isso, é anos 90, e aí é um internato nos anos 90. Que, tipo assim, era uma coisa aparentemente muito comum. Tipo, tem muito filme sobre isso, né? Em que o pessoal tá no internato nos anos 90. E todos eles têm essa pegada também. Todos eles é isso. Existe a hierarquia, né? Existe o rolê e a pessoa vai sofrer bullying. Isso não é discutido. Não existe muito, tipo, falar com a diretoria ou qualquer coisa. Bom, em Matilda, a diretora é a grande bully, né? Inclusive. Então, realmente. Mas é um rolê de que realmente não era conversado. Então, até eu acho que faz sentido dentro do universo. Aquilo tá acontecendo e ninguém interferir. Porque ninguém interferia mesmo na época. Não, ninguém interferia. O Filch fala toda hora nos livros, acho que menos nos filmes do que, mas mais nos livros. O Filch fala toda hora sobre essa questão de como que eram os castigos antigamente, né? Tipo, se levar as crianças pela Floresta Proibida era ok, né? Tipo, ele fala que pendurava de cabeça pra baixo nas masmorras, enfim. E, tipo, isso era uma era pré-Dumbledore, inclusive, né? Não era o Dumbledore que incentivou. Se pá, o Dumbledore foi a pessoa que tirou isso, né? Entre aspas, assim, possivelmente. Então, até o modo como a escola pune as pessoas é um modo muito agressivo, né? Muito, enfim. Não, acho que realmente a coisa das florestas proibidas, esse negócio foi meio too much, assim. Pô, ficar limpando alguma coisa, né? E tal, que é o que acontece com o Harry depois de um tempo, né? Aí tudo bem, né? Ficar lustrando os negócios. Agora realmente sei pra uma floresta proibida, que é no início do ano. Então, é proibido ir pra lá, tá? Agora vamos levar criança de 11 anos. Sim. E entre aspas também, né? Mesmo essa questão de limpar, sei lá, tipo... mas aí tudo bem, a gente não vai cair o braço. E é mais uma coisa que é completamente subjetivo ali em Hogwarts, né? Porque se você pensar que no primeiro livro o delito foi estar fora da cama depois do horário e eles foram mandados pra Floresta Proibida. E no sexto livro, o Harry causa uma hemorragia no Draco. E ele só tem que passar uns papéis a limpo ali na sala do Snape. Tudo bem que aí tem a questão o Snape fez de propósito por causa do jogo de quadribol, né? Mas assim, se você pensar na punição em si, não faz sentido, assim. É aquela coisa do professor definir o que ele quer, né? A questão igual dos pontos, enfim, ele define o que ele quer e foda-se, assim, né? É meio um sistema meio autoritário, assim, de ensino, eu sinto às vezes que... Meio? Não meio, né? Completamente. É muito tradicional, né? Tem momentos que parece que a escola parou no tempo lá na Idade Média, quando foi criada, né? Uhum. Tem coisas que realmente a gente não esperasse que fosse diferente. Nos 90 bullying, mas tem coisas que
né, já não era mais hora, assim, na linha temporal, enfim. Até porque a gente tem Cursed... Aqueles, né? Se a gente for levar Cursed Child em voga, você vai ter, enfim, uma escola anos depois, até à frente do nosso tempo de 2021, eu acho que é mais, né? Eu acho que é mais, na época do Alvo Severo. Que não mudou muito, né? Nossa, realmente, é que de Cursed Child, né? Acho que às vezes faz sentido a gente entrar um pouco no assunto, porque, assim, é muito bizarro aquilo. Gente, eu li Cursed Child faz, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Infelizmente, eu tive que ler essa merda. E, assim, é estranho porque, tipo assim, é ali um aluno, e beleza, os alunos somem, né? Isso é preocupante. Mas aí é um negócio de, gente, toda hora os pais estão lá, a ministra da magia tá lá, né? Tipo, interfere diretamente dentro ali. Tipo, gente, que coisa estranha. E acontece isso no 2º ano também, né? No ano da Câmara Secreta. Que vai até o Lúcio Malfoy e isso, aquilo. Ah, não, mas aí eu acho que é uma outra situação, assim. Tipo, porque o que eu acho, na verdade, estranho, a Hermione, enquanto ministra da magia, tudo bem, tá ligado? Tá ali vendo, né? Mas aí, tipo assim, o Harry vai pra lá o tempo todo e fica conversando com a McGonagall e sendo escroto, tá ligado? Eu acho que rolaria, ele é famoso no mundo bruxo, ele tem as... Mas isso também, assim, eu concordo que não fez sentido para o Harry fazer aquilo. Porque eu sou da opinião que nada naquele livro fez sentido. Mas se a gente parar para analisar, isso também representa um pouco as escolas hoje em dia, né? Os pais também querem interferir e controlar muito mais, né? Do que antigamente, que era tipo, vai aí, me traz boletim, o que aconteceu lá é problema seu. Se tem bullying, se tem professor te abusando, problema seu. E hoje em dia, é o extremo, muitas vezes é o extremo oposto, né? O pai quer adaptar com até demais. Acho que talvez é um reflexo do que os pais sofreram quando eles eram mais novos, né? E aí eles não querem que os filhos passem pela mesma coisa, então eles compensam de uma forma que atrapalha a escola, né, assim. Até numa questão do que é ensinado, né? Acontece muito, assim. Não acho que seja o caso ali do Harry, mas enfim. Ele queria também mandar em como a McGonagall deveria separar os meninos lá. É um pouco disso também. Gente, a McGonagall não tinha nada pra fazer na escola, né? A única função dela era ficar olhando o mapa do Maroto pra separar o Albus do Scorpius. Dá licença, né? Mas às vezes tem pais que lidam assim mesmo em escolas normais, né? Tipo, como se o professor tivesse só que fazer, enfim. Esse aqui é má companhia pro meu filho, você tem que separar. Dá licença, né, gente? Meu Deus. Mas faz muito sentido, realmente. E por outro lado, a gente só tá metendo pau em Hogwarts, né? Mas tem coisas legais em Hogwarts. Gente, Hogwarts é bonito. Aqueles, né? Tipo... É tipo quando o boy é lixo, né? Ele é bonito. Pois é, enfim, tem muita coisa. Os quadros são falantes, são legais, são intrometidos. Enfim, eu adoraria bater um papão, assim, com os quadros. Ficaria ali, enfim, horas e horas. Não, mas agora é sério, vai. Por outro lado, Hogwarts é uma escola que valoriza muito a parte prática do conhecimento, né? A gente tava conversando sobre essa pauta hoje à tarde. E aí a Mari trouxe isso, né? Que diferente da gente, né? Que não, a nossa escola não valoriza nada a parte prática. Hogwarts valoriza, né? Pois é. E até uma das coisas, assim, que faz o quinto livro ser o meu preferido são justamente essas críticas à pedagogia que a Rowling faz. E eu acho interessante porque ela era professora, ela foi professora há muitos anos. E tem uma cena que a Hermione está discutindo isso com a Umbridge, questionando por que agora tudo é teórico. Que essa é a primeira coisa, para quem não lembra, a primeira coisa que a Umbridge faz quando ela chega em Hogwarts é tornar tudo mais teórico e conteudista possível. E quando a Hermione questiona, mas a gente não vai aprender coisas práticas, a gente não vai aprender a se virar no mundo real. E a Umbridge vira para ela e fala, não, a função da escola é fazer você passar na prova. Você tá aqui para aprender o conteúdo e passar no non. Você não tá aqui para aprender a vida real. E como isso, no fundo, no final, né, a gente descobre que era uma arma alienante. Existe um plano por trás daquilo. Os alunos estavam sendo alienados de propósito para não pensarem no Voldemort. Sim, é porque é um paralelo, na real, muito com a realidade, né? As escolas, né, tipo assim, ela não tá falando do Brasil, mas aqui no Brasil, a gente estuda, tá ligado? Pra passar no vestibular. A gente não tem primeiros socorros, a gente não sabe fazer o imposto de renda, entendeu? É só pra passar no vestibular, assim, né? Eu sou de São Paulo, meu 3º ano do ensino médio era USP, só, entendeu? Mais nada importava, entendeu? Nem acho que uma orientação de qual curso a gente podia fazer, e as alternativas e tal. Era só, tipo, passa no vestibular e seja um troféu para a nossa escola pra gente poder colocar no mural. No outdoor que vai conquistar mais clientes, né? Mas então é meio isso, assim. Acho que também pega uma crítica, né, ao rolê e de que, gente, a Ordem da Fênix, eles
tem uma pegada muito legal disso, né? De tipo assim, que as coisas não são inquestionáveis, né? Não é porque o professor tá falando que isso é o melhor, né? Porque geralmente tem alguma coisa por trás, tipo, se você não tá aprendendo, se isso não tá te beneficiando, então alguma coisa tá errada, né? Porque a escola ali, o professor, ele não precisa aprender, ele já sabe. Então você tem que conseguir captar aquilo, e eu acho que a magia exige muita prática, né? Tirando coisas muito específicas, não tem como você ficar só na teoria, senão você não aprende. A gente não sabe como é que era o sistema lá. Bom, era o NONS, né? Que parece muito um vestibular, tipo um Enem da vida, mas enfim. Mas é porque o NONS também tinha coisas práticas, né? Então, mas eles aprendiam tudo na prática, e o que eu acho legal é de você poder escolher quais matérias você vai fazer, entendeu? Então, no terceiro ano, você escolhe quais você quer fazer, tipo, no geral, tem várias opções a mais, né? E aí, no NONS, é meio que, tipo assim, se faz sentido você continuar fazendo, né? Se você quer ter uma especialização nisso, um conhecimento mais avançado, se você seguir uma profissão que precisa disso, aí tem que ver se você tem um nível pra continuar, né? Porque você vai ter vários alunos ali, vai ser uma sala mais avançada, e aí meio que não é justo com um aluno que é muito bom naquilo e quer continuar naquilo, que uma pessoa que não manja fique atrasando a turma, né? Então, eu acho que é legal. Eu acho que tá muito legal o rolê da McGonagall, né? No caso, acho que cada chefe da casa chamando os alunos pra conversar. Tipo, e aí? O que você tá pensando em fazer, né? Como é que é? O aluno poder pensar, né? Nossa, é que eu lembro de um negócio aqui de fanfic, tá ligado? Mas eu lembro que tem uma fanfic que eu li que era Nas Palavras de Gina Molly Potter. Então era Harry Potter pelo olhar da Gina. Em inglês tem inteira, se alguém quiser ler, é muito boa mesmo. E aí tem um momento que a Gina vai conversar com a McGonagall, e aí a McGonagall, a Gina fala, tipo, eu quero ser jogadora de quadribol, então realmente kkk, né? E a McGonagall fala, beleza, apoio, vai nessa, garota. Mas assim, é bom você ter um plano de emergência, né? Então assim, pensa mais ou menos em coisas que você curtiria fazer e tal, ou faça essas coisas aqui básicas que podem te ajudar. E enfim, é fanfic, mas eu sinto que se fosse real, a McGonagall teria feito também, sabe? É aquele headcanon, né? Que a gente sabe que não tá lá no livro, mas que é real, assim, naquele universo faria sentido. Eu acho que faz sentido dentro da personalidade, sabe? Eu acho legal porque eles realmente são livres pra escolherem montar a grade deles. Porque, por exemplo, quando eu estava no terceiro ano, você podia também escolher, depois que passava a primeira fase do vestibular, né, que era no meio do ano, você tinha que escolher humanas, exatas ou biológicas. E aí você só ia ter aquelas aulas para fazer as provas específicas dos vestibulares aqui do Rio. Só que psicologia era história, geografia e biologia. Ou seja, eu era ao mesmo tempo de humanas e de biológicas. E aí, e só tinha eu fazendo psicologia. E aí eu fui falar com o diretor. Aí ele virou pra mim e falou, não sei, faz o que você quiser, não tem onde te encaixar não. Só tem essas 3 turmas. Faz aí o que você quiser. Nossa, meu Deus, gente. A orientação vocacional que eu tive... Não, primeiro que eu acho que assim, esse modelo de escola seu é meio raro, né? Eu, pelo menos em São Paulo, nunca vi. O que já é legal, assim, mesmo que ainda seja ruim. Hoje em dia eu acho que não existe mais isso porque é o Enem, né? Então o Enem não tem primeira e segunda fase, né? Então acho que nem existe, nem deve ser mais assim, escola nenhuma. Mas, era interessante. No meu caso foi muito específico, porque, enfim, não tinha isso. Eu prestei vestibular numa época que o Enem já era muito forte, mas aqui em São Paulo a gente ainda tem muito os vestibulares das próprias universidades como prioridade na maioria das vezes, né? O vestibular da USP, da Unicamp, da Unesp, enfim. Então, na real, o Enem aqui é um pouco renegado, assim, na minha época, pelo menos. E era absurdo, assim. E aí essa questão de orientação vocacional, né? Que é o negócio que a McGonagall faz, enfim, e outros chefes de casa também devem fazer. Meu Deus, ter orientação vocacional com o Snape deve ser uma beleza, né? Gente, eu sempre fiquei pensando nisso. Sempre que eu leio aquela cena, eu fico pensando, gente, como é que o Snape fez isso, gente? O Draco virou pra ele e falou, não, tô nem aí, eu vou virar comensal da morte, que era só me mandar. E o Snape virou, pô, te apoio, vambora, tô com você. Foi tipo a minha orientação vocacional, que, enfim, quem fazia isso na minha escola não tinha o mínimo preparo, enfim. Eu era o Snape da minha escola, é isso. Mas, enfim, outro ponto importante sobre Hogwarts, gente. Segurança. O Hagrid diz ali pro Harry logo no início, né, que não há lugar mais seguro do que Gringotts, a não ser, talvez, Hogwarts. Enfim, na dublagem ele fala assim, né. Talvez em inglês tenha outra entonação, mas aí não interessa pra nós. Mas que é uma grande mentira, né, gente? Que, assim, seguro não tem absolutamente nada, né. Nem quando eles tentam
tentam tornar seguro, eles não, enfim, que eles protegem toda a escola com aquela redoma e tudo mais, mas tem um armário lá no meio que vai fazer o negócio, sabe? Não é seguro, basicamente, né? É tudo uma questão de ponto de vista, né? Porque pro Hagrid, uma aranha gigante é seguro? O Hagrid não é o melhor parâmetro, é verdade. Mas todo mundo ali tinha, assim, um pouco dessa impressão de que Hogwarts era muito seguro, né? Porque, tem o Dumbledore aqui. Eu acho que o que acontece, né? Porque se você parar pra pensar, é que assim, uma analogia seria, a pessoa ter magia é meio que o equivalente a ela tá andando com uma arma o tempo todo. Não quer dizer que ela vai usar, mas é possível. Tem essa possibilidade. Então, realmente, acho que é difícil você garantir uma grande segurança em tudo. Porque se tiver gente mal intencionada, a pessoa vai fazer coisa, entendeu? Então, eu acho que dentro desses parâmetros, Hogwarts era segura. Tinha adultos, né? Assim, eram crianças, né? Tinha vários adultos, gente que era muito boa em magia, que poderia auxiliar ali, sabe? Pouca gente, né? Não tinha monitor, Não, tinha os monitores que eram os próprios alunos, mas enfim. Então, os monitores, eles eram escolhidos seguindo, tipo, são pessoas exemplares e tal, né? Tipo, a ideia, pelo menos, é essa, né? Tinha que ter inspetor. A questão é inspetor. Faltava inspetor em Hogwarts, gente. Cara, mas o Filch também, né? Agora eu tô pensando. Muito errado, né? O Filch tá ali também. Então. Você tem que lembrar também que o Hagrid, ele estava acostumado com uma Hogwarts pré-Harry, né? É verdade. Antes do Harry entrar, eu acho que realmente Hogwarts era um lugar um pouco mais seguro, né? Mas ele tava ali na época de Tom Riddle também, né? É. Então, mas na época de Tom Riddle, o que aconteceu de fato foi a Câmara Secreta. Não teve outras coisas, tá ligado? Tipo... Que a gente saiba, né? Claro. Mas eu acho que se tivesse acontecido, a gente saberia, né? Se fosse grande, talvez, né? Então eu acho que era um rolê que realmente não tinha grandes questões ali que tornava o lugar inseguro. E aí, e é bom pensar que assim, dentro disso até que não aconteceu muita coisa, só que riso, aconteceu pra caralho, né? Tipo assim, tudo é na escola, na verdade. É que eu ia falar que, tipo assim, só no 6º ano que, por exemplo, comensais vão lá e invadem, e aí tem uma batalha lá dentro, né? Mas antes disso, enfim, comensal é filtrado, né? Câmara secreta, negócio da Pedra Filosofal, realmente é tenso. Torneio Triburuxa. Gente, o torneio... Nossa, era um ponto que eu não tava nem pensando. A gente nem tinha colocado na pauta. Torneio Tribruxo, gente. Qual é a lógica daquilo? Se entrar nisso aí, vai embora, né? Tem que ter um episódio só sobre isso. Exato. É que eu acho que no fim das contas tem uma questão de que, tipo assim, não só Hogwarts, a comunidade bruxa, ela é muito tradicional. E tradicional, geralmente... significa conservador, né? Então, tipo, você não muda as coisas são assim, elas continuam assim. Então é isso, nossa, um grande costume, o torneio de bruxo, que acontece, não sei o quê. E aí era muito perigoso. E aí continua sendo muito perigoso. E a única coisa que eles instauraram foi a regra dos 17 anos, né? A pessoa tem que ser maior de idade. Mas isso parece mais pra proteção deles do que dos alunos, né? Tipo assim, a gente não precisa ter responsabilidade por isso, porque o aluno é um adulto. Mas teve uma época que ele foi desativado, né? Alguns anos que ele acabou não acontecendo e depois voltou, enfim. Mas ter voltado já é um erro muito grande, né? Exato. E aí é isso, tipo, achavam que era tranquilo ter um torneio entre bruxos. Sei lá, o Dumbledore, por exemplo, não se opunha a isso, sabe? De jeito nenhum. Não que o Dumbledore é um exemplo, né? Mas enfim. Mas as ideias, né, cara? Mas nada é mais irônico do que eles precisarem de autorização pra ir pra Hogsmeade. Assim, você não precisa de autorização pra jogar quadribol, que é um esporte absolutamente perigoso. Você não precisa de autorização pra, sei lá, fazer... aula de aparatação, que também é um negócio perigoso, né? Tipo, você não precisa de autorização pra nada. Você não precisa de autorização pra ter aula de trato das criaturas mágicas, que também não era uma aula que não era muito segura, não. Mas assim, pra ir tomar chá em Hogsmeade, aí o negócio ficou perigoso. Aí... meu Deus. E agora? Nossa, o Hagrid é enquanto professor até, né? Também. Cara, a gente não para pra pensar. É porque a gente acha que o Hagrid é tão legal assim, né? E ele é legal e tudo mais. Ele é um amigo do Harry, então a gente também pensa isso. Mas ele não é um bom professor, não. Não né? é. Tipo, ele é melhor como um amigo. Ele não é... A gente não falou isso quando a gente tá falando sobre os professores, mas o Hagrid não é... Gente, ele coloca o bicho que ele quiser ali. Não tem um segmento, não tem, enfim... Não segue uma apostila. Não... Coloca o povo pra usar um livro que machuca o povo, sabe? Meio que... E aí? Se eu não me engano, em Enigma tem um rolê, né? De que o Harry acaba não fazendo mais, tá? Das criaturas mágicas. Sim. Nenhum dos 3. E aí é meio, tipo, constrangedor, né? Tipo, ai... Mas, porra, sabe? Fazer o que ali?
Não, e eu tava até pensando isso. Eu acabei de ler o 6º livro há pouco tempo. Como eles não estão fazendo aula, não mostra mais nenhuma aula do Hagrid, né? Mas assim, dá a entender que ninguém tá fazendo a aula dele, sabe? Eu acho que só quem realmente precisava muito, assim. Quem a carreira dependia daquela aula. Senão, assim, ninguém tava fazendo aquela aula. Os futuros Newt Scamanders. Exato, a Luna devia estar fazendo, né? Mas o resto realmente... Não que a outra professora que tenha tido de trato das criaturas mágicas foi muito melhor, né? Eu acho que era Grubbly Plank, não era o nome dela? Que substituiu o Hagrid, que também era horrível, né? Sim. Grosseira, eu acho que ela era meio grosseira, pelo que eu lembro, enfim. Não, é porque o Harry também ficava meio de má vontade ali, né? Porque o Hagrid tinha saído, eu acho. Eu esqueço isso às vezes, que enfim, é uma narrativa que a gente tá muito pela perspectiva do Harry, né? É doido. Eu chego agora à conclusão, refletindo durante essa gravação, que o que faltava em Hogwarts era uma equipe multidisciplinar, né? Faltava ali um orientador pedagógico para planejar as aulas junto com os professores. Faltava ali o quê? Uma psicóloga para perceber que os alunos estavam sendo abusados emocionalmente, né? Faltava ali um corpo discente, além dos professores, né? Para dar uma orientação. Sim, mas é muito... Não, imagina, psicóloga na escola, é muito recente, né? Tipo, um rolê assim, muito recente. Sim. E muito elitista ainda, né? Na maioria dos... Pelo menos no Brasil, né, gente? Não sei lá fora. Não sei. As escolas que estudei tinham, mas eram escolas particulares, então realmente. As minhas tinham, mas eram ruins. As minhas nem tinham. Então, você vê. E isso leva a gente também à questão do Dumbledore, né, gente? Eu acho que a gente já falou muito sobre o Dumbledore, mas enfim, o Dumbledore enquanto diretor, né? Ele serve pra quê, gente? Ele fica fazendo o quê? Dizem, né? Inclusive, em algum momento, acho que é o Fred e o George que diz que, o Dumbledore fica andando pra lá e pra cá no escritório dele, né? Tipo, é isso. Esse é o rolê dele. É porque eu acho que ele tá focado nas coisas dele, entendeu? Esse é o problema. Tipo, você é o diretor de uma escola, né? De uma escola super importante, que tem, sei lá, milhares e milhares de crianças estudando. E não é que o futuro do mundo bruxo não é importante, gente. Claro que é, né? Tipo, derrotar o Voldemort e tal. Mas ele tá focado nisso. Ele não tá focado no resto. Ele não tá ali vendo o resto. O ponto também é, talvez, fazer entrevista de emprego, né? Entender se a pessoa é capacitada. Seria uma boa. Eu acho que ia ser um bom processo. É novidade agora, mas... Então, eu acho que tem isso, assim. Porque o negócio da... Nossa, o negócio da Umbridge é muito... A repressão em pessoa, né? Assim, que é claramente um bode expiatório ali, né? E eles convencem os pais também, né? O ministério tinha convencido os pais, através do profeta diário, que o Dumbledore precisava de supervisão. Que ele já estava ficando idoso, já estava ficando meio gagá, e que não era mais seguro ele decidir tudo sozinho. Porque, na verdade, tem um fundo de verdade. Não era seguro? Não era. Mas, assim, o problema não era o que a Umbridge pensava que era. Não era aquele caminho, né? Se fosse, assim, um professor bom, né, no lugar dela, seria muito justo, assim, eu acho, sabe? É que o ministério, ele tava interessado realmente em interferir no rolê dos rumores de que o Voldemort tinha voltado, né? E que o Dumbledore endossava. Era isso. Não tinha nada a ver com ensinar, não ensinar. E é isso, quando chega é pra prejudicar, né? É pra pôr defesa contra a Era das Trevas, sabe? Uma das matérias mais importantes, né? As pessoas precisam saber se defender, independente de ter Voldemort ou não ter Voldemort. Você tem que saber se defender. E aí, não, vai virar teórico. É muito pra tentar cortar já o rolê, não deixar acontecer o que aconteceu, né? Tipo assim, os alunos não vão poder revidar se eles não souberem lutar. Aí eles vão lá e ele faz a revolução estudantil dele, né? Exatamente. O que eu acho que leva a uma questão interessante, né, da armada de Dumbledore, de que é muito legal isso, de que eles criam um grupo deles pra poder aprender a se defender e tal, e acho que tem uma lógica talvez muito melhor de várias aulas de Hogwarts, né, tipo uma coisa, é um grupo de estudo, né, basicamente, só que legal, e aí todo mundo vai se ajudando, e aí a pessoa faz certo, e aí você vibra junto, cria um senso muito legal, né, tipo algo muito divertido. É inspirador. E mesmo que não tivesse tido a Umbridge naquele ano, será que o outro professor não teria sentido essa ideia de usar o Harry como um auxílio, né? Porque ninguém ali sabia melhor a Arte das Trevas do que ele. Tanto é que ele ensinou todo mundo, assim. Então, mesmo que tivessem botado um professor X lá, que fosse sério e tal, ele poderia ter usado a ajuda do Harry. Mas era uma escola muito tradicional, né? Pra pensar nisso. O Harry era excelente, apesar de que ele particularmente só usava um feitiço, né? Mas funcionou. Ele derrotou o moço lá.
Mas ele sabia a existência dos outros, era isso que era importante, mesmo que não usava. Não, mas eu acho muito legal isso, de ter essa movimentação. E aí Hogwarts, enquanto um lugar mágico, ele permite isso, né? Acho que isso é muito bacana também, tipo, de trazer essas possibilidades. Mano, tem uma sala precisa e ela vira o que você quiser. O castelo tem vida, né? Uhum. Isso é muito interessante, assim, de ser esse lugar. De que é isso também, né? Tipo assim, ele acaba sendo também muito um lar pra muita gente, né? Uhum. Tipo, pro Harry é literalmente um lar, no sentido de que, tipo, risos Dursleys, escrotão lá e tal, ele nunca foi bem tratado. Em Hogwarts ele sentia que ele pertencia a algum lugar. Pro Tom Riddle ele foi um lar. Pro Tom Riddle, total, pro Snape. Mas até pro Neville, pra pessoas, tipo assim, cara, Pra tua casa é ali, Hermione. né? Tipo, geralmente, né, o convívio social da pessoa é isso, é a família e a escola, né? Só que aí lá, tipo, é maximizado totalmente, né? Porque a pessoa vive lá por, tipo, 9 meses do ano, 10 meses do ano. A pessoa tá lá o tempo todo, né? Acho que isso cria um carinho, sabe, pela Hogwarts quase enquanto, tipo, uma entidade, uma pessoa, sabe, assim? Eu acho que ele provém esse lar. O castelo é um personagem por si só, né? Uhum. Nossa, eu curti isso de Aloysio de Azevedo. Aqueles, né? É o próprio personagem. Acho que por isso que tem muito essa questão de que, tipo, a gente quer estudar em Hogwarts e tal. Tem a questão da magia, que é muito top. Mais disso, entendeu? Você vê, nossa, aquelas comidas top, tá ligado? Todas produzidas com trabalho escravo. Aqueles problematizando a Hermione. Ai, que cara chato. Não, tipo, pela a visão infantil do negócio, entendeu? Então, Aham, claro. tem várias coisas, e aí os quadros falam, e tem fantasma. É tudo ali, você tá imerso naquele mundo, né? E que é tua própria sociedade, né? Eu acho que as crianças, elas são ensinadas em casa antes de ir pra Hogwarts, né? E eu acho que é como se elas conhecessem ali, quando eles vão pra escola, a sociedade bruxa inteira, né? Sim. Porque aí eles vão crescer e vão se formar, e aí eles vão conhecer já todo mundo que vai passar por os mesmos lugares, sabe? Parece, é uma comunidade bem pequenininha. Sim, eu sempre achei isso muito curioso, porque os adultos no livro, todos parecem se conhecer, assim. Os Weasley conhecem a avó do Neville, que conhecem os pais da Tonks, que conhecem os Malfoy. Todo mundo se conhece, né? Parece ser uma comunidade muito unida. Mas os jovens, as crianças, ninguém se conhece. Assim, a impressão que dá quando a gente lê o livro, ele conhecia sobrenomes. Assim, já tinham ouvido falar nos Malfoy, já tinham ouvido falar no outro sobrenome por histórias. Mas eu acho que justamente por isso, das crianças serem educadas em casa, o primeiro local de socialização delas é em Hogwarts, né? É o primeiro lugar em que todos se encontram, se conhecem. Talvez até por isso tenham mantido o colégio como um colégio interno até os dias de hoje, né? Porque eu acho que é difícil pelo estatuto do sigilo, por eles não poderem fazer magia, mas quando jovens eles não se controlam tão bem, então eu acho que a ideia do colégio interno é um pouco isso também. Dali ser um lugar em que eles vão estudar, mas eles também vão ser amigos, também vão ter lazer, também vão aprender a jogar quadribol e etc. Começar a integrar de fato a sociedade bruxa, né? Que como a Marina disse, parece ser muito pequena, né? Tem aquela história dos grandes, em inglês é um texto que J.K. Rowling escreveu que chama The Great 21, alguma coisa assim, enfim, que são as famílias, as grandes famílias bruxas, assim, sabe? E aí vai ter lá o nome de todas elas, enfim, parece que é realmente um negócio pequeno, né? Não, e é legal porque, assim, né, quando você tá no teu convívio familiar antes da escola, tipo, que se você vai conhecer outros bruxos, vai ser só os amigos dos seus pais e, pelo que parece lá, o pessoal não tem muito amigo, né? Assim, tipo, quem são os amigos dos Weasley, né? Tipo assim, do Arthur e da Mori e tal. Exato, é. Você vê que também, talvez isso não seja justo, tipo, eles passaram por uma guerra e muita gente morreu, né? Mas também acho que isso permite, né, em Hogwarts, que como você vai conviver 7 anos com as pessoas, você vai sair de lá, a amizade é pra sempre, né? Porque, tipo, você cresce e você muda, né, normal e tal, mas você tá convivendo o tempo todo, vai estar muito sólido, né? Você vai sair dali e o negócio vai perpetuar pra sempre. Sim. Tanto é que os nascidos trouxas, né, como a Hermione, como a Lilia, elas acabam abrindo mão, né, abandonando mesmo a vida trouxa e acabam sendo 100% inseridos ali na comunidade bruxa, né. Uhum. Chega um ponto dos livros, que eu acho que é no 3º livro já é assim, que a Hermione não vai mais pra casa nem pra passar o Natal, assim, ou ela passa em Hogwarts ou ela vai pra Toca. E mesmo no verão ela passa 2 semanas com os pais e já vai pra Toca, assim. Então ela parece estar totalmente inserida no mundo bruxo, né? Até porque Hogwarts você não tem TV, não
tem internet. Então você se desliga totalmente da sua outra vida e passa a ficar ali naquela bolha de bruxos. Na verdade, seria uma criação muito boa, né? Considerando, enfim, aqueles, né? No sentido de, enfim, não ter internet, não ter TV. No fim das contas, a gente falou muito mal de Hogwarts, mas... Mas a gente sempre acha coisas que não vão fazer bem pra gente, que a gente vai fazer e não vai levar a nada. Sempre. Mas é interessante isso, né, realmente, quanto comunidade, porque aí fica muito difícil, né, você, tipo, tá ali morando num lugar por 9, 10 meses, aí você volta pra sua casa, e aí seus pais não entendem do que você tá falando. Já tem afastamento normal porque você é adolescente, né, mas mais do que isso, você meio que não se sente visto, né, não tem tudo que você tem que falar, você tem que explicar. E tudo que seus pais também vão te falar, provavelmente eles vão ter que te explicar, porque você não tá sabendo de nada. O seu jornal é um jornal que só tem coisa bruxa. Que eles assistem, o que eles veem, o que eles fazem, você não faz, enfim. Você não vai estar ouvindo Backstreet Boys, né, assim. Pois é. Você vai estar ouvindo Celestina Warbeck. Não, as esquisitonas, provavelmente você vai estar ouvindo. É isso, perfeito. Imagina, você passou 9 meses em Hogwarts, quando você voltou pra casa, você descobriu que tem uma pandemia mundial acontecendo. Meu Deus... É isso, é o Alvo Severo lá e o menino lá, o Scorpio Malfoy no Cursed Child. 2000 e, enfim, acho que é meio que isso mesmo, é 2000... Não, eu acho que já passou. Então, já passou, mas o quarto ano dele seria tipo agora, né? É verdade, é verdade. Peraí, 19 anos depois é 2017, né? Eu acho que é. Tá, então o Alvo tem 11. Aí no quarto ano passa 3 anos. Então é agora, 2021. É na pandemia, gente. Nossa. Só que eles são bruxos, então eles não passam por isso. Tá vendo, gente? Sempre tem um paralelo, né? Quando tem alguma coisa ruim acontecendo no mundo bruxo, tem alguma coisa ruim acontecendo no nosso mundo. Gente, olha só, a pandemia é culpa do filho do Harry que voltou no tempo e bagunçou tudo. É isso, tá tudo explicado. Desvendamos o mistério. Tranquilamente culpando Alvo Severo por tudo. Mas é isso, gente. Chega ao fim o episódio sobre Hogwarts, uma escola. Será que esse vai ser o título do podcast? Não sei. Eu não sei, eu coloquei aqui porque foi o que eu pensei na hora, eu achei engraçado. Eu achei muito legal. Hogwarts, uma escola, eu gostei. Talvez seja esse, gente. Se não for, a hora que vocês estiverem escutando, vocês veem. E aí vocês digam lá nos comentários se vocês concordam com a troca de nome ou não, tá? Se a gente trocar o nome de fato. Enfim, a gente quer realmente tornar o processo colaborativo, entendeu? Colaborativo, exceto que a gente já decidiu e já tá postado. Enfim, é isso, gente. Vocês entenderam. Mas vamos lá pro jabá. Então tá bom. Se vocês quiserem falar sobre Harry Potter com a Mariana, sobre psicologia, sobre sei lá o que, enfim, sobre... Vocês estão relendo Harry Potter? Ela também tá. E aí é isso. Vão lá falar com ela. Ou não. Vão ou não vão, Mari? Quais são as suas redes sociais? Pode vir, gente. Eu tenho 2 Instagrams. O meu Instagram pessoal é Mariana_Arantes Moreira. E ele é fechado, mas se você for um fã de Harry Potter, eu posso deixar você entrar. Chique. E eu tenho o meu Instagram profissional também, que é Psicologia da Vida Real. Então, se você quiser debater sobre qualquer coisa, estamos aí. Afinal, a psicologia é essa grande coisa que debate tudo, né? Então pode falar com a Mari sobre tudo. É isso, eu falo todo dia. O dia inteiro mandando áudio pra ela. Ainda bem que psicóloga já faz psicóloga, né? Já dá pra tratar esse trauma. Eu tô aqui nesse podcast porque já é 1h04, é assim, um áudio básico do Pedro. Então, pra mim, isso aqui é rotina. Se juntar todos os áudios do dia, vai dar próximo disso, né, no caso. Então... Exato. E as suas redes, Marina? Elas são todas Marina Anderi, né? Marina, ANDERI, no Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Clubhouse. É isso. É isso não, né? As minhas, no caso, são IM Pedro Martins em todas essas redes também. Segue lá nós, dá um biscoito, curte uma foto, manda o que você achou do episódio. Enfim, se você gosta do Snape, não vai também. Enfim, você tem que concordar comigo, porque não é democrático o meu Instagram. Gente, eu tô chegando, acho que falta 5 seguidores pra eu chegar nos 1000. Eu sou muito influencer, cara, eu sou muito famosa. Olha aí. Ai, que tudo! Então me ajudem, por favor, nessa meta, tá? Que tudo, deixa eu ver quanto que eu tô. Por favor. Pedro, você tem mais de 1000 já. Não posso entrar numa meta, mas amiga, a gente pode simplesmente criar uma meta pra mim. Ou deixar a meta aberta e quando atingir a meta, dobra a meta. Exatamente, vamos ver, nesse exato momento eu vou estar com 1.382. Eu gosto de chegar no número fechado, que é 1.400. Pode ser, gente? Então dá a força lá. Eu tô pedindo 5 só, o Pedro tá pedindo 18. Mas tudo bem. É isso. Me sigam também, tá? Esses 18. E tem as redes sociais do Potterish, é claro. Exato. É @Potterish oficial no Instagram e @Potterish no TikTok, no Twitter e no Facebook. E aí, claro, né, para as últimas notícias de Harry Potter, quiz, teste, artigo, potterish.com. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo.